Boa noite a todos. Me coube o enorme privilégio de trazer Bernardo Sorge para cá e vou trazê-lo daqui a pouquinho. Antes disso, contar para vocês o que vai acontecer nas outras salas para que você possa fazer sua escolha. Na sala roxa vai acontecer uma palestra chamada Rereading Sinai During a Pandemic. Uma palestra em inglês, como vocês puderam ver. Na sala verde, a palestra será Holocausto, de 1978, e Shoah, de 1985. O que uma série de TV e um documentário têm a nos dizer sobre a era da testemunha em que vivemos. Então, na sala verde, sobre Shoah e Holocausto. Na sala roxa, Rereading Sinai, palestra em inglês. E aqui, para aqueles que quiserem ficar conosco, com Bernardo Sorge, nós vamos falar dos usos metafóricos do vírus na vida e na política. Então, fiquem conosco, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom, muito importante. Eu sou um fã do Bernardo Sorge, leio tudo que ele escreve, ele acaba de lançar um novo livro, vamos falar sobre isso também. Gostaria de convidar Bernardo Sorge, vou ler uma biografia resumida nesse momento. Bernardo Sorge é professor titular de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de 29 livros e mais de 100 artigos. Ocupou várias cátedras e foi professor visitante em diversas universidades e centros de pesquisa em Israel, na Europa e também nos Estados Unidos. Acaba de lançar o livro Em que Mundo Vivemos? Ponto de interrogação. Em forma eletrônica e a boa notícia, com acesso gratuito. Eu recebi o meu livro hoje, aqueles que quiserem vão poder também receber os livros de vocês. Professor Bernardo Sorge, que honra enorme estar contigo essa noite. Obrigado. Você está ainda sem som, Bernardo. Se você apertar no microfoninho embaixo, a gente vai te escutar. Ainda continua fechado. Lá embaixo tem um botão chamado Mute, onde tem um microfone. Se você aperta, ele abre o teu microfone. Se esperar que o Bernardo consiga falar, ainda não te ouvimos. Ainda está fechado. Na página que a gente está, Bernardo, tem lá vários botões. Live Studio, Share Screen, etc. E o primeiro da esquerda é um símbolo de um microfone. Você precisa apertar nele uma vez. Você precisa estar naquela página que você se enxerga. Vamos esperar que o professor Bernardo consiga liberar o áudio dele. Fiquem conosco, porque garanto que vai valer a pena. O tema da palestra é dos mais importantes e dos mais atuais. O título se chama Os Usos Metafóricos do Vírus, na Vida e na Política, com o professor Bernardo Sorge. Agora, Bernardo entrando com som, com áudio. Tá bom. Posso falar? Bernardo, isso foi uma metáfora do vírus também, a falta de voz, ou não? Eu estou falando, não está me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Agora te escutamos. Entendi. Bom, Michel, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado a CIP pela oportunidade de participar desta virada, que espero seja o começo de uma virada nacional Estamos experimentando alguma falha com Bernardo Sorge. Vamos ver se ele volta com uma boa conexão. Conhecimento, a racionalidade, eu desde pequeno, eu ia concorrer com você. Meu pai queria que eu fosse rabino, né? E eu estudei para ser rabino, mas abandonei. Mas alguma coisa ficou. Então, o tempo é limitado e eu reconheço que me é difícil falar para um público me vendo a mim mesmo, né? Eu estou acostumado a falar para o público, olhar
a cara do público, eu tenho que olhar a única pessoa que eu já estou olhando durante 2 meses e meio, que é a mim mesmo, não aguento mais, não tenho outra pessoa para eu olhar, e aí eu venho dar uma palestra para o público, em vez de ver o público, me vejo a mim mesmo, né? Veja bem, gente, em primeiro lugar, eu volto a insistir, o tema é amplo, eu vou indicar alguns problemas que eu levanto no livro que você mencionou, vou tentar aprofundar uma frase, na verdade, quase que tem no livro, que é procurar entender algo que é fundamental na história humana. Né? E qual é a característica fundamental da história humana? Que é feita por seres humanos. E qual é a característica central dos seres humanos? Temos consciência do mundo. Né? Um filósofo, Heidegger, muito renomeado, mas uma visão, eu diria, parcial da vida, né? Ele dizia que o maior problema filosófico é a finitude humana e a angústia desse saber mortal. Né? E eu acho que, como em todas as filosofias, né, há um ponto de verdade e uma certa generalização. Na realidade da vida cotidiana das pessoas, o tema não é a morte, que é um dado, mas um problema mais amplo. É o problema da incerteza, né, do medo frente ao desconhecido, ao aleatório, que é central nas nossas vidas, né? E esse medo, essa incerteza fundamental, foi respondida pelo ser humano por dois caminhos diferentes. Um pelo conhecimento prático e outro por explicações sistêmicas. Né? O conhecimento prático terminou desembocando naquilo que hoje denominamos a ciência. Né? Foi sistematizada e permitiu construir um universo de explicações que tem tido um efeito fantástico. Né? O ser humano hoje vive o dobro do que 150 anos atrás. Né? E, em geral, a qualidade da vida, a partir da medicina, mas não somente pela medicina, tem sido levado a uma transformação drástica do que é a vida humana em 2 séculos. Ainda assim, existe o outro aspecto que sempre existiu e continua a existir. O conhecimento prático, mesmo o mais desenvolvido como o que temos hoje, não é suficiente para dar conta das incertezas básicas. A mais óbvia é o que vai acontecer depois da morte. Mas não só isso, por mais que sabemos que há curas para doenças que antes não tinham cura, eu sempre lembro que o homem mais rico da Europa no século XIX, Nathan Rothschild, morreu de um furúnculo, uma infecção de um furúnculo. Né? Essa era a pessoa mais poderosa economicamente na sua época, né? E não conseguiu enfrentar um furúnculo. Então, por um lado, temos conhecimento científico que é fundamental, mas esse conhecimento científico não dá conta da quantidade de aleatoriedades, de inesperados que acontecem na vida. E, portanto, os marcos explicativos que foram fundamentais durante grande parte da história humana, que a gente chama de religiosos, é importante lembrar que quando falamos religião, não estamos falando desta ou daquela. Né? As crenças religiosas são muito variadas, né? E existem desde os tempos mais primitivos, sabemos que havia manifestações já de crenças religiosas, não na forma que hoje foram elaboradas posteriormente pelas grandes religiões. E esses marcos explicativos permitem, em grandes rasgos, dar conta do inesperado, mesmo em tempos de ciência e tecnologia como os atuais. A explicação mais forte e que continua presente na vida das pessoas, na grande maioria, seja feita a vontade de Deus. E, embora sem procurar explicar por que essa vontade de Deus, e aí, obviamente, há espaço para discussões sobre
o valor explicativo, mas a religião não vai por esse lado, né? Explica porque uma dimensão que não é a da racionalidade científica. Acontece que durante a história humana surgem sempre fenômenos de uma brutalidade que vai além das crenças científicas. E vai além por quê? Porque quando elas surgem, são utilizadas para fins políticos, né? Nós sabemos que durante a peste negra na Europa, né, que dizimou uma porcentagem da população relativamente maior, comparando demografias, que inclusive a chamada gripe espanhola, os judeus viraram bodes expiatórios, né? Alguém tem que ser culpado, né? E naquela época, naquele momento, os judeus foram perseguidos, mortos, etc. Agora, chegamos aos tempos atuais, né? E a ideia do vírus, né, que tem uma explicação científica simples, é insuficiente, pelo menos para aqueles que procuram explicações de outra ordem, sempre em última instância, de manipulação política, né, leva a seu uso, que é extremamente perigoso. E qual que é esse uso? É a procura de bodes expiatórios, né, conspirações que estariam por trás do vírus, né? Os chineses falam dos americanos, os americanos falam dos chineses, muitos comentaristas, especialmente os Estados Unidos, falam que Bill Gates que está ganhando dinheiro, quando Bill Gates é um dos maiores filantropos da história humana, né? A sua dedicação à ciência, à melhoria da qualidade de vida, especialmente das populações mais pobres na África, né? É muito louvável. Mas não importa, os fatos não importam para essas pessoas, né? O que importa é a agenda política, ou seja, enfiar um fato dentro de uma agenda política. E se os fatos não são demonstrados, é irrelevante, né? Agora, eu quero dar um passo atrás sobre o tema do vírus, né? Eu me lembro que quando era criança não, já adolescente, comecei a trazer ideias estranhas, né? Naquele momento que eu decidi não ser rabino, né, eu comecei a procurar outras explicações e outras saídas ideológicas também, né? Mas que me pareciam mais razoáveis. E minha mãe falava em casa: que vírus que o Bernardo, o Boruch, na verdade, meu nome em casa sempre foi Boruch, né? Que vírus que o Boruch pegou, né? A ideia é, quando algo não se explica pelas expectativas dadas, né, a gente procura algo estranho. Não é da natureza das coisas que as coisas aconteçam, porque é difícil ao ser humano conviver com aquilo que não está dentro de suas expectativas, ou aleatório ou inesperado, né? Mas o que eu acho mais interessante do momento político atual no Brasil e nos Estados Unidos, e também com as teorias conspiratórias que estão associadas geralmente às figuras mencionadas, é a dificuldade de conviver com o inesperado. Ou seja, o líder, ele é todo poderoso, né? É essa imagem que ele vende. Como é possível, né, que um vírus, que é algo estranho, que é algo que não estava dentro da agenda, apareça e crie um descontrole social, frente ao qual ele só tem para responder cloroquina, né? O líder sempre tem respostas. A ideia fundamental da democracia é que temos que aprender a conviver com o inesperado. Tem uma eleição, em um momento ganha um partido, em outro momento ganha outro, tem opiniões divergentes, tem pluralismo, e tem que conviver com isso, né?
a divergência, o pluralismo é sempre inesperado. Né? A gente tem uma ideia fixa, clara, né? Acredita nela, e vem alguém e contrapõe a gente, né? Questiona a gente. Como isso é possível? Ou seja, Bernardo, se você me permite uma pergunta nesse ponto, é, você não enxerga que mesmo antes da chegada do vírus, a gente já vinha num caminho de obscurantismo, em que teorias como terraplanismo, por exemplo, estavam voltando? Por que que a humanidade estava indo nesse caminho, mesmo antes da chegada do vírus, na tua opinião? Aí eu vou dar duas respostas, uma bem curtinha e um pouco mais longa. A curtinha é, por favor, tentem ler meu livro, porque é difícil, em poucos minutos, responder uma pergunta tão complexa. Para pôr em poucas palavras, eu diria que o que nós estamos vivendo nas últimas 2 décadas é um colapso do futuro. Né? Porque como a gente enfrenta a incerteza? Com um projeto de futuro. E a gente confia que, apesar das dificuldades que teremos, vamos avançar, vamos conseguir que nossa vida seja melhor, que a vida de nossos filhos seja melhor e assim por diante. Há uma sociedade que caminha junto nesse sentido, há uma humanidade, um sistema internacional que apoia esse caminho. O que está acontecendo já faz alguns anos é um colapso do futuro. Um colapso futuro que se expressa que a única utopia, e não sei se a palavra seria certa, a única visão de futuro que nós temos hoje é a crise climática. Ou seja, o que nós sabemos mais ou menos certo é que o que temos pela frente vai ser um cataclisma climático. Mas não é só isso. O que nós sabemos é que houve uma crise em 2008 que aumentou a desigualdade, destruiu poupanças, criou problemas sociais e problemas enormes de governança a nível dos Estados nacionais. O que nós sabemos é que os jovens no mundo todo têm menos chances de emprego. É sistemático que hoje os jovens, como grupo, ganham menos que os pais na mesma faixa, na mesma idade, tempos atrás. O que a sociedade está parecendo, para grande parte das pessoas, como disfuncional. Os partidos políticos que eram responsáveis por criar agendas que projetassem uma ideia de sociedade para o futuro, entraram em crise por diversos fatores. As expectativas de uma sociedade democrática de consumo são muito grandes. Eu me lembro, na minha infância, uma criança pobre tinha um brinquedo, se resignava. Hoje ninguém se resigna, o que não acho ruim, mas tem que ter uma contraparte. A sociedade tem que oferecer não só propaganda na televisão, mas tem que dar à pessoa a oportunidade de comprar aquilo que está sendo publicitado. Então, vivemos hoje uma sociedade com expectativas que aumentaram enormemente e, por outro lado, essa sociedade não consegue avançar, produzir crescimento econômico e um mínimo de igualdade social, oportunidades de emprego, ao contrário, empregos sendo destruídos maciçamente pelas novas tecnologias, né? Você vê uma estatística, o número de secretárias, né? 30 anos atrás ou hoje, um emprego que quase desapareceu em grande medida, né? O caixeiro viajante que pegava pedidos das lojas não existe mais, é tudo feito pela internet. Então vivemos uma transformação social enorme e também uma transformação de estilos de vida. O movimento feminista foi fundamental, quizás foi a maior revolução da história humana. O movimento feminista acabou com milhares de anos de patriarcalismo. Eu me lembro quando era criança, muitas mulheres do meu bairro iam falar com minha mãe como os maridos batiam nelas. Era normal, como era também normal bater em filhos. Hoje as mulheres, obviamente, com dificuldade, avançaram enormemente, não tem como ir atrás. E uma certa cultura machista, da qual eu confesso que eu também me formei, e que não é fácil se desfazer,
mas com uma certa consciência a gente aceita, quer que nossas filhas, que nossas netas, né, tenham todas as condições de avançar e participar da vida social, que não tiveram gerações atrás, poucas gerações atrás. Mesmo assim, essa cultura machista está muito internalizada. E, novamente, aqui cria um sentimento de incerteza, de fragilização, que é aproveitado por pessoas que avançam um discurso do passado. Porque quando você tem o colapso do futuro, onde que as pessoas, pelo menos os líderes políticos, pessoas individualmente ficam saudosistas. Mas o saudosismo individual eu respeito, eu mesmo tenho um certo saudosismo, né? É natural com a idade. Mas esse saudosismo, quando se transforma em discurso político, que idealiza um passado que nunca existiu, pelo contrário, eu cheguei no Brasil em 75, viajei muito. O Brasil melhorou enormemente. Vai visitar as palafitas, as favelas de palafitas, na Bahia. Você, a 3 quilômetros de distância, já não suportava o cheiro. Felizmente, desapareceram. Ou seja, esse saudosismo é uma fantasia a respeito do passado. Não é um passado como ele realmente é, que é resgatado, mas é uma fantasia em relação a esse passado. Só para avisar, Bernardo, nós temos mais 10 minutos para a finalização, o tempo passa super rápido, e a gente começou a receber as primeiras perguntas. Então, vamos na pergunta. Eu quero ver o público. Eu quero ver o público. Pelo menos as perguntas do público. Então, vamos lá. A Sandra Monte pergunta: como lidar com negacionistas? Se ser sério e apresentar fatos não resolve, ser cínico seria uma saída? E pergunta da Jaqueline Moreno Machado, essa é fácil de responder, eu posso responder também. Qual é o nome do livro do Soja que ele se refere? O nome do novo livro é Em que Mundo Vivemos? Ponto de interrogação. Então, voltamos à pergunta da Sandra Monte: como lidar com negacionistas? Ser sério e apresentar fatos não resolve? Ser cínico seria uma saída? Vamos lá. Então, vou completar a segunda pergunta que você já começou. Esse livro você vai no plataforma democrática. Procura livros que você me acha. Vai demorar 2 ou 3 cliques, mas com 2, 3 cliques, entrando em plataforma democrática.org, você... Agora, a primeira pergunta, a resposta é: não permitam que o ódio, a polarização penetre na cabeça. Ódio genera ódio, raiva genera raiva. E nós não podemos permitir que esse ambiente que está sendo produzido de mentiras, de notícias falsas, de caricaturas ofensivas, né, penetre na gente. Qualquer pessoa, ou você não responde, que é um direito, mas se você responde, responda em forma cívica, civil, cordial, argumentativa. Dizer, primeira coisa, você já checou a informação, a fonte, né? Não entre nunca no jogo do sarcasmo, da ironia, da ofensa. Melhor não responder. Mas eu, pessoalmente, acredito que, fora de um círculo de profissionais produtores de fake news, todos nós somos potencialmente, por um lado, podemos cair em uma postura de fechamento, e vamos ser claros, fechamento existe hoje dos dois lados. Podemos nisso. Tivemos alguma dificuldade na conexão na última parte da resposta, Bernardo? Tem uma frase, acho que é de Shakespeare, mas não tenho certeza, que podemos permitir que respondam com ódio, com raiva, com ressentimento. Proponham dialogar, proponham alguma ideia. E se a pessoa não quiser conversar, não se conversa nesse jogo.
Michel? Sim, Mais sim, alguma pergunta? agora estamos juntos. Não, por enquanto, nenhuma outra pergunta, mas eu aproveito, então, o meu privilégio de ter essa conversa com você e faço a seguinte pergunta, Bernardo. Como você vê o mundo depois desse desafio do coronavírus? Eu escuto pessoas com duas previsões absolutamente antagônicas. Uma delas dizendo agora o mundo vai aprender que precisa trabalhar em conjunto, que precisa cooperar, assim como o vírus não distingue entre um país e outro, entre uma religião e outra, a gente vai sair daqui somente se a gente trabalhar em conjunto e a gente vai descobrir que o bom caminho é o caminho da cooperação. No outro extremo, vejo pessoas falando os recursos serão mais escassos e temos que estar preparados para uma volta de um nacionalismo ainda maior do que aquele que a gente vinha vendo antes do início da pandemia. Onde você se encontra nesse debate, Bernardo? Vou responder muito rapidamente, porque o tempo é limitado. Eu diria que nunca existe uma resposta unívoca, né? O que nós diria que podemos ter certeza, depois da pandemia sairemos com mais desigualdade, com mais gente em situação de miséria e de pobreza, o que representa um enorme problema para as sociedades, especialmente mais pobres como o Brasil, e isso pode ser, inclusive, até assustador em termos das consequências da vida cotidiana. Sobre isso não tenho dúvida, porque tudo indica isso, né? A segunda coisa que nós sabemos que o sistema internacional, que já vinha instável, vai ficar pior, né, por razões políticas, serão usados por ambos os dois lados para radicalizar. E, finalmente, o que eu gostaria de acreditar é que parte da população aprendeu alguma coisa, né? Eu tenho a impressão que os jovens quizás aprenderam mais, né? Mas eu gostaria de acreditar que sim, que houve algum tipo de aprendizagem. Mudanças radicais, não. Ao contrário, o que vem pela frente é muita dificuldade. Se a gente não manter a razão, a confiança nas instituições democráticas, estaremos indo por um caminho que será realmente a civilização. Vamos tentar resolver, Bernardo, mais uma dúvida nesses 2 minutos que nos restam, pode ser? Por favor. A Eliane Alves da Costa pergunta: como não ser saudosista num presente de pandemia e num futuro com tantas incertezas? Última resposta por causa do nosso tempo, Bernardo. Simplesmente porque saudosismo não resolve nada. Né? Saudosismo é um sentimento pessoal, profundo. Né? Eu tenho saudades profundas de meus pais que faleceram, mas eu tenho que pensar em meus netos, em meu filho, né? Porque é o futuro que se joga a vida humana. No passado, é o passado, aconteceu, foi o que foi. Temos que manter a força interna para enfrentar o futuro, para todos juntos afirmar algo que, voltando à pergunta, não perder a razão, ataque à racionalidade, ataque ao conhecimento. Tem umas discussões, você é muito sintético, sobre o que é populismo. Todo mundo fala de populismo, ataque às elites. Não é ataque às elites. É ataque às elites do conhecimento, das artes, daqueles que pensam livremente. Esse é o ataque que hoje grupos autoritários estão fazendo, é reconhecer o lugar, a diversidade do conhecimento, o papel fundamental que tem o conhecimento, e não existe conhecimento, qualquer cientista sabe disso, sem pluralismo, sem discussão. E essa turma não quer discussão, não quer pluralismo, porque não reconhece a razão, reconhece sua autoridade mistificada de um personagem que sabe desde medicina a qualquer outra coisa e é a voz do líder. E nós temos, como judeus, só para terminar, porque hoje é Shavuot, nós temos lembrança do que é seguir o Führer, né? O líder. Né? Líder é alguém que a gente respeita pelos seus atos e não por nenhuma capacidade ou essência pessoal. Temos que manter a razão, agir como indivíduos livres, que pensam livremente e fazem opções políticas diferentes que são legítimas.
Bernardo, uma coisa ficou para mim absolutamente clara, e que esse papo está só começando. Nós precisamos encontrar uma oportunidade para continuar batendo papo. Muito obrigado por essa conversa. Nós vamos deixar vocês agora com a apresentação musical da Mônica Salmazo e Teco Cardoso, lembrando vocês de contribuírem, apoiarem as comunidades para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Obrigado.